Saião, cara, eu fui resolver uma questão e apareceu lá entalpia. Cara, que diabo é entalpia? Calma. Ó, é o seguinte. Simplificadamente, a entalpia é o conteúdo energético que tem ali naquela substância. Se a gente for aprofundar um pouco mais, a gente vai ver que, segundo Gibbs, a entalpia é uma função termodinâmica que equivale à soma da energia interna mais o trabalho que uma substância pode realizar. Então, a energia interna é o movimento de translação, rotação e vibração das partículas que constituem a substância, enquanto o trabalho está associado ao processo de contração e expansão e também às trocas de calor realizadas entre o sistema e a vizinhança. Então, a entalpia, como sendo esse valor aqui, fica fácil da gente determinar qual é o valor de entalpia de qualquer substância. Não, a gente não consegue saber exatamente a entalpia de uma substância específica. Por exemplo, a água. A gente tem que fazer o que então? A gente tem que calcular a variação da entalpia. A gente pega uma reação química, coloca dentro de um calorímetro. O que é um calorímetro? É um equipamento que ele mede as trocas de calor que acontecem em um processo tanto químico quanto físico. Então ele vai ver aquela variação de calor ali. Se for um calor liberado ou absorvido, ele vai medir isso e vai dar para a gente esse resultado, e esse resultado vai estar referente a uma reação química. Então, primeiro, a gente não consegue calcular a entalpia especificamente, a gente vai calcular a variação da entalpia. Perfeito. Existem três formas: entalpia de formação, entalpia de ligação e lei de Hess. A gente vai aprofundar um pouco mais nessas três formas de calcular em outros vídeos, mas eu quero que a gente tenha um panorama geral aqui. Quando a gente pega aqui o reagente gerando o produto, me dá um certo ΔH, uma certa variação na entalpia. Essa variação da entalpia está em função ou das entalpias de formação de cada uma das substâncias, ou então das ligações do reagente e dos produtos, ou então associação de várias reações químicas somadas, dando uma certa reação global. Simplificadamente seriam esses três métodos. Tá, e o que acontece para alterar o valor da entalpia? O que eu posso fazer para fazer uma reação liberar mais energia, menos energia? E aí a gente vem para cá, ó. Fatores que afetam a entalpia. Lembrando que a gente está falando também aqui da variação da entalpia. Primeira situação, estado físico. Eu pego lá um reagente, vou gerar um produto. Se eu gero um produto no estado sólido, o estado sólido é um estado de baixa energia. Eu vou ter uma entalpia associada, eu vou ter uma variação da entalpia associada. Se eu gero um produto no estado gasoso, o estado gasoso tem maior energia. Então eu vou ter uma variação da entalpia diferente do que eu tinha anteriormente. Então o estado físico é extremamente importante para determinar a variação da entalpia. Eu tenho que observar lá se a substância está no estado sólido, líquido ou gasoso. Outra situação, temperatura. A temperatura está atrelada ao calor específico. O que é o calor específico? É a quantidade de energia, a quantidade de calor que eu tenho que dar para uma determinada substância aumentar 1 grau Celsius na temperatura. Então, se eu tenho um determinado reagente e produto lá, a reação acontece a 10 graus Celsius, eu tenho uma certa variação de entalpia. Se eu tiver a 100 graus Celsius, eu tenho um certo valor, um certo calor específico que eu tenho que aumentar de temperatura, né, que seriam 90 graus, para conseguir chegar no outro patamar de reação. Com isso, então, se eu tenho temperaturas diferentes, eu vou ter variações de entalpias diferentes. Estado alotrópico. Saião, o que é alotropia? A alotropia, ela ocorre quando eu tenho um elemento químico que gera várias outras substâncias. Carbono pode gerar carvão, grafite, diamante, fulereno, os nanotubos. Então, o elemento químico carbono consegue gerar várias substâncias, várias variedades alotrópicas, assim como o oxigênio, por exemplo. O oxigênio pode gerar o O2, que é o gás oxigênio que a gente respira, e o ozônio, da camada de ozônio. Então, o mesmo elemento químico, oxigênio, gera substâncias diferentes, variedades alotrópicas diferentes. Então, a variedade alotrópica mais estável sempre vai ter uma entalpia igual a zero. Uai, Saião, mas você falou que a gente não consegue calcular a entalpia de uma substância. Calma. A gente considera como sendo zero, justamente para a gente conseguir determinar a entalpia de outras substâncias. Então, por exemplo, carbono, grafite, oxigênio, vai ter entalpia igual a zero. Qualquer substância simples, no estado holotrópico mais estável, tem entalpia igual a zero. Saiu, por que carbono, grafite, não carbono, diamante? Temos que pensar na estabilidade.
qual elemento, né, qual substância é mais estável? O carbono grafite ou o carbono diamante? Pô, o carbono, o diamante é muito duro, ele é resistente e tal, então é o diamante. Não. A gente tem que pensar em termos de abundância. Qual que tem maior quantidade na natureza? Carbono grafite. Portanto, o carbono grafite vai ser a substância alotrópica mais estável. Oxigênio ou ozônio, qual que a gente tem maior abundância na natureza? No ar atmosférico, 20 e poucos por cento é gás oxigênio. Uma pequena porcentagem é da camada de ozônio. Então, o O2 vai ser a minha substância alotrópica mais estável, vai ter entalpia considerada zero. Próxima situação, meio reacional. O meio ele pode estar na presença de um solvente ou não. Então, se eu pego uma determinada substância e coloco em água, ela pode aquecer a água ali, a solução. Então, se ela aquece a solução, quer dizer que eu estou tendo um processo exotérmico acontecendo. Então, esses calores, né, que acontecem ali, eles têm que ser considerados no cálculo da variação da entalpia no geral. Então, se tem um solvente ali presente e faz o processo de solvatação, vai ter uma certa variação da entalpia ali associada que vai mudar a entalpia da reação no geral. Próxima situação, pressão. A pressão a gente desconsidera um pouco, por quê? Porque a pressão só vai acontecer quando tiver pressões muito elevadas, maior que 1000 atm, e se eu estiver mexendo necessariamente com gases. Se eu tiver somente coisas no estado sólido, não faz sentido eu mexer com pressão. E por último, quantidade de matéria. Esse aqui, ó, é o mais importante. Por quê? Quantidade de matéria é o que cai demais nas provas, porque é basicamente cálculo estequiométrico. A gente vai considerar esse valor de energia aqui como sendo mais um componente da reação. Então, se a gente pensar aqui, ó, essa reação química como exemplo, nitrogênio mais 3H2 virando 2NH3. E o ΔH é menos 92 kJ por mol. Saião, eu vi que o ΔH aqui é negativo. Se o ΔH é negativo, necessariamente essa reação vai ser uma reação o quê? Exotérmica. Se essa reação é exotérmica, quer dizer que o calor ali, ó, ele está do lado do produto. Então essa reação seria esses reagentes mais esse produto mais os 92 kJ. Por que ele está kJ por mol? Porque se eu tenho 1 mol de N2, eu libero 92 kJ. Se eu tenho 3 mol de H2, 92 kJ. 2 mol de NH3, 92 kJ. Então a gente vai pensar como cálculo estequiométrico. Aqui é mais um componente da minha reação química. Então pensa comigo. Se eu tiver aqui de hidrogênio, 46 gramas de hidrogênio, quanto de energia que eu vou liberar? A gente tem que pensar primeiro, qual é a massa de hidrogênio que libera aqueles 92 kJ? A massa do hidrogênio é 1. Como é H2 aqui, ó, vai ser 2 gramas por mol. Aqui eu tenho 3 mols. Então isso quer dizer que aqui eu tenho 6 gramas de hidrogênio. E essas 6 gramas de hidrogênio liberam 92 kJ. Se a gente tiver o exemplo que eu dei aqui de 46 gramas, pronto, agora é só multiplicar cruzado e a gente descobre qual é a quantidade de energia que vai ser liberada. 92 vezes 46 dividido por 6. Basicamente é só resolver essa continha aqui e a gente chega no resultado. Pronto, aproximadamente 705,3 kJ. Perfeito? Galera, então é isso para a aula de hoje. Um beijo para vocês, um cheiro, falou!